Bom, é impossível começar o nosso tempo de hoje sem dar os parabéns para as mamães do culto. Obrigado. E eu quero em especial aqui dar um feliz aniversário para minha digníssima, né? Então não vou falar quanto ela está fazendo, porque depois eu vou ter uma DR, mas vocês podem perguntar para ela depois, tá bom? Parabéns, minha querida, te amo, viu? Vamos lá então, gente. O tema da nossa aula hoje, uma mãe aos pés de Jesus. Vamos falar de uma mãe que seguiu Jesus, uma mãe que teve 2 filhos que seguiu Jesus. E eu queria perguntar para vocês, eu sei que tem várias mães na Bíblia, mas queria fazer um teste de adivinha. O pessoal do louvor não pode falar porque ele já sabe o que eu falei na sexta-feira. Mas quem é essa mãe? Ela seguiu Jesus, ela era uma discípula de Jesus, e ela teve 2 filhos que seguiu Jesus. Quem é? Maria? Não, não é Maria. Ó, tá entre Gênesis e Apocalipse. Aí agora ficou fácil. Vocês estão lendo a Bíblia, gente? Mãe de quem? Aê, Salomé! Aê! Salomé, eu sei que a gente não ouve e não vê muita pregação sobre Salomé, mas Salomé foi uma mulher incrível, né? Tem alguns trechos da Bíblia que falam sobre ela, e eu quero trazer alguns desses trechos para nós hoje, não só olhar o coração dela de mãe, mas o coração dela de uma discípula de Jesus, e aquilo que ela passou nesse período com Jesus, o que nós podemos aprender hoje. Eu sei que o tema é o tema do Dia das Mães, mas nós, homens, filhos, vai servir para todos nós a mensagem através da vida de Salomé. Amém? Amém. Amém. Prega, Lê. Então vamos ver alguns recortes, né, da vida de Salomé ali no ministério de Jesus, e ver o quanto que essa mulher foi uma mulher incrível. Mas antes de entrarmos no primeiro ponto aqui que eu quero trazer para nós, eu convido a fazermos uma oração juntos, por favor. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, por poder comemorar mais um Dia das Mães, para aquelas que são mães, para aqueles que têm mãe. Faz 5 anos que eu perdi minha mãe, e eu sei o quanto que nesse dia é difícil poder não lembrar da minha mãe, mas obrigado porque eu já tenho uma esposa que é mãe, e eu vejo o quanto que ela tem dedicado todo o seu amor aos nossos filhos, Deus. Amém. Obrigado por esse dia que a Bíblia compara o amor mais próximo do Senhor, Deus, é o amor de mãe, e a gente pode sentir um pouquinho do teu amor através da nossa mãe, Deus. Pai, fique com tudo que vai ser falado aqui, que possamos nos edificar como igreja, os nossos amigos que vieram aqui nos visitar hoje, que possam realmente entender a mensagem, e que o Senhor continue falando nos nossos corações ao longo desse tempo. Obrigado por poder já cantar louvores ao Senhor, de poder clamar ao Senhor e poder expressar nossa gratidão, nosso amor pelo Senhor. Obrigado por poder lembrar da morte e principalmente com muita alegria da ressurreição de Jesus. Obrigado por poder lembrar em relação às nossas ofertas, que o ponto não é o dinheiro, mas é onde o nosso coração está. Então, obrigado, Deus, por já estar falando conosco, que o Senhor possa continuar, por favor, falando aos nossos corações, e que possamos sair desse tempo meditando em nossa vida e pensando naquilo que tu quer que a gente mude, Deus, por favor. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, que oramos muito grato. Amém. Amém. Então eu quero começar lá em Mateus capítulo 20, vamos ver o primeiro recorte, onde o texto nos fala sobre essa mãe, a mãe chamada Salomé. Todos lá? Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, ou vocês podem acompanhar se vocês estiverem enxergando, tá bom? Então fala assim, a partir do versículo 20. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele, no caso, Jesus.
Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Eu sei que aqui não fala o nome Salomé, mas essa mulher que se fala aqui, a mãe dos 2 filhos de Zebedeu, é Salomé. E nesse contexto aqui, para a gente poder entender o capítulo 20 de Mateus, aqui Jesus e seus discípulos eles estão indo rumo a Jerusalém. E nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém. Jesus foi crucificado. Isso fala lá em Mateus capítulo 17. O próprio Jesus menciona, né, que eles iam subir para Jerusalém e que lá o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores. E essa fala de Salomé aqui, esse pedido de Salomé, mãe é tudo igual, né, gente? É impressionante, né? Esse pedido dela é típico de mãe, de pedir coisas absurdas para os seus filhos, de não ter vergonha de pedir seja o que for para o bem dos seus filhos. É incrível poder ver essa atitude de Salomé. E por que eu falo que isso é típico de mãe? Porque mãe é assim. Porque quando a gente olha esses 2 pedidos dela, é como se fosse assim: ô Jesus, entre os seus 12 discípulos, os 2 são os melhores. Esses 2 aqui são os mais capacitados. Eles são os mais espirituais. Então, por favor, lá no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda, porque os meus filhos são tops. Basicamente é isso que Salomé está falando. Salomé não teve o menor constrangimento de fazer um pedido a favor dos seus filhos. É coisa de mãe. Não sei se vocês perceberam no texto, mas fala que Salomé, na verdade, ela fez uma oração a Jesus. O texto fala que ela se prostra para Jesus. Não é uma conversa formal. Ela se prostra aos pés de Jesus e faz o pedido. Assim como é nas nossas orações, né? A gente vai até Jesus, se prostra ao nosso coração e pedimos e exaltamos. E na verdade isso é um ato de adoração a Deus. O que Salomé fez ao pedir isso para Jesus foi um ato de adoração. Amém. E ela pede para que os seus 2 filhos estivessem ao lado de Jesus na glória. E nós vemos a reação de Jesus na fala dele para Salomé. Mas nós não podemos deixar de dar um ponto positivo para Salomé. Pode parecer estranho, né? Nossa, que mulher ousada, que mulher sem noção. Mas existe um ponto positivo. Primeiro, Salomé reconhecia quem era Jesus. Porque ninguém iria se prostrar aos pés de alguém e pedir para que os seus 2 filhos fizessem parte do reino dele sem convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Amém. Segundo, essa oração ousada a favor dos seus filhos, Salomé abre o coração de uma mãe mesmo e faz um pedido que chegou até passar da conta, porque Jesus repreende ela. Mas qual é a mãe que não deseja o melhor para o seu filho? E será que você mãe, você pai, você avó, avô, ou alguém que você ama, será que existe um lugar melhor para estar do que na presença de Jesus na eternidade?
Porque nós pedimos tantas coisas às vezes, né? Para que talvez nossos filhos entrem em uma boa faculdade, tenham um bom emprego, tenham uma boa esposa, tenham um bom esposo. Mas às vezes isso não é o mais importante para a vida espiritual da pessoa que você é. A melhor coisa ainda assim é a pessoa estar perto de Deus. Amém. Reconhecer quem Deus é. E eu entendo, mesmo não sendo mãe, eu entendo esse pedido de Salomé. Porque são esses pedidos que eu faço para Deus em relação ao Pietro e a Estela todos os dias. Para que meus filhos tenham o coração de se aproximar de Jesus. Mesmo pequenos, que Pietro e Estela tenham o coração de querer viver esse Evangelho. E, consequentemente, eu oro para que eles estejam com Deus na eternidade. Eu considero muito o pedido de Salomé. E é muito especial poder orar para que os nossos filhos estejam perto de Jesus. Para que o Espírito Santo ilumine o coração deles. E que eles possam crescer, enfim. O pedido de Salomé é um pedido normal. E como eu falei, esse pedido de Salomé ele pode ampliar para as pessoas em nossa volta. Não é uma oração apenas para quem é pai e para quem é mãe. Mas você pode ampliar essa oração para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas próximas a você. Amigos. E sendo bem sincero, fazer uma oração dessa, como Salomé fez, por mais que nós entendemos que talvez ela passou um pouco do ponto, eu não acho que Jesus fique triste ao ouvir algo do tipo. Eu acho que esse tipo de oração é um tipo de oração que Jesus espera de nós. Uma oração ousada, acreditando quem Ele é e o que Ele pode fazer. Mas uma oração ousada é válida, mas precisa ser uma oração com entendimento. Foi o que faltou para Salomé, o entendimento do que ela estava pedindo a Jesus. A oração de Salomé não faltou fé, amém? Amém. Não faltou ousadia, Amém. mas faltou entendimento do que ela pediu para Jesus. Vemos um grande amor materno em Salomé ao fazer essa oração. Mas podemos perceber também que ao mesmo tempo, mesmo sendo uma mãe amorosa e uma mãe espiritual, e tendo as melhores das intenções, mas ainda assim vemos um coração pecaminoso na oração de Salomé. Porque o pedido foi para que seus filhos tivessem o privilégio no reino de Deus. Para que seus filhos tivessem honra e a grandeza no reino de Deus. O que ela não imaginava é que antes da coroa tinha a cruz. E Jesus questiona ainda: vocês podem suportar o cálice que eu vou suportar? E de uma forma ingênua, podemos. Eles não tinham noção do que Jesus iria sofrer. E esse é um outro ponto. Às vezes nós queremos honra, queremos méritos, mas às vezes não estamos dispostos a andar pelo caminho para levar até isso. Jesus tem toda a honra, Ele tem toda a glória, mas porque Ele carregou a cruz, Ele foi para o Calvário, Ele sofreu. O ponto positivo foi a oração para que seus filhos estivessem ao lado e na glória com Jesus. Mas o ponto negativo é que essa visão é uma visão errada e humana, que é controlada pelas coisas desse mundo. Uma visão que vemos na sociedade, de querer honra, de querer status, de querer uma posição elevada, reconhecimento dos outros. Mas Jesus ajuda a Salomé
No mesmo contexto, Jesus fala, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o último. Deverá ser escravo, perdão. A grande lição que Jesus ensinou a Salomé, ele explica que no seu reino não será assim. No reino de Deus não é como a gente vê nesse mundo. Governantes com poder, oprimindo outros. Não. No seu reino, o maior é quem serve. O maior é o menor. O maior é o mais humilde. E ele fala que o seu reino não será como é aqui no mundo. Que as pessoas dominam as outras, querem ser mais importantes que as outras. E essa lição acho que serve para nós também, pegando esse contexto. Essa fala de Jesus serve para as mães de hoje, para os pais de hoje e para todos nós. Porque independente da fase de vida que você se encontra hoje, todos nós somos educadores uns dos outros. Por exemplo, para aqueles que conhecem Jesus através da Bíblia, sabemos que Ele serviu a cada um de nós com sua própria vida. Sabemos disso, é claro para nós. E nós podemos ajudar outras pessoas a servirem umas às outras também. Sejam filhos, pais, mães e amigos. No contexto de pais e de mãe, como nós estamos lendo aqui, você pode começar desde já uma educação aos seus filhos a ter um coração de servir o outro. Às vezes nós nos enganamos. Acho que agora não é o tempo de ensinar meus filhos sobre Jesus, ou de falar sobre Jesus, porque eles são pequenos, ou porque talvez já passou da fase, já estão mais grandinhos. A todo momento é hora de a gente ensinar os nossos filhos a servir como Jesus nos serviu. E essa é a lição que Jesus ensina a Salomé. Você está equivocada. Para os seus filhos serem os maiores do meu reino, eles não precisam ser escravos, servos aqui. O chamado de Jesus para a nossa sociedade, para os seus discípulos, é para servirmos uns aos outros e o nosso próximo. Jesus sabe que servir é o melhor para nós. Só que aí tem um ponto importante nesse ponto de nós sermos esses educadores, assim como um pai e a mãe educam seu filho. Tem um ponto aqui importante para a gente ser esses educadores, nossos amigos, trabalho, faculdade, enfim. Para eu ensinar outros, eu preciso ser esse modelo para aquele a quem eu estou educando. Não adianta querer pedir para outros fazerem se as pessoas não veem em nós esse coração. Seja filho, seja mãe, seja pai, seja amigos. Como tem sido nossas orações e como temos pedido para Jesus em relação a nossos filhos, família e amigos? Nós temos orado a Jesus com ousadia? Ou temos orado de uma forma morna? Orado de uma forma regular? Uma oração monótona? Como tem sido nossas orações para Jesus? Como anda o nosso ensino e prática sobre servidão? Aqui na igreja, na família, no trabalho e na faculdade. Indo para o segundo ponto, eu creio que Salomé entendeu essa mensagem de Jesus quando ele ensina do ponto sobre servir.
Porque aqui em Marcos, capítulo 16, Marcos 15 primeiro, fala assim, um outro recorte onde aparece Salomé. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Aqui, o contexto é onde Jesus estava sendo crucificado, e nesse momento foi quando Jesus entregou o Espírito ao Pai. Versículo 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Seguindo o contexto, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém. Amém. Olha que interessante, um grupo de mulheres que seguia Jesus, mas elas também serviam a Jesus. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago e José. Olha que característica maravilhosa de Salomé. Como eu e você podemos aprender com essa mãe? Salomé está entre as mulheres que permanecem quando as coisas estão indo de mal a pior para Jesus. Talvez diante daquela resposta de Jesus, como nós lemos em Mateus, quando ela fez o pedido para os seus filhos, ela tinha tudo talvez para sair fora, de ficar triste, amargurada. Nossa, ele foi tão duro comigo, Jesus. Ela podia ter motivos para não seguir mais Jesus e de não participar dessa parte da vida de Jesus. Nós entendemos que o coração e o pedido dela foi um pedido positivo. Faltou entendimento, mas é compreensível. Mas ela poderia não se sentir dessa forma. E ela poderia ter abandonado Jesus. Mas ela permaneceu seguindo e servindo Jesus no pior momento da vida de Jesus. E só abrir aqui um parênteses. Os 11 discípulos de Jesus, os homens, os brabos, os top, todos fugiram. Essas mulheres seguiram Jesus por todo o trajeto da crucificação dele. Ela permanece ali e ela continua ajudando Jesus, servindo o ministério de Jesus no momento mais difícil e cruel. Essas mulheres observaram tudo. E outro ponto que nós lemos é interessante, porque Maria Madalena com Salomé e as outras mulheres, elas vão até o sepulcro de Jesus. Ele já estava morto. Mas ainda assim, Salomé e suas amigas
vão até o sepulcro para colocarem ervas aromáticas no corpo de Jesus, que era um costume da época. Elas foram ali quando se depararam com um túmulo vazio, ou seja, Jesus havia ressuscitado. Amém. E elas tiveram o privilégio de obterem a maior notícia de todos os tempos: Jesus ressuscitou. E Jesus, de uma forma humilde, não sabemos qual foi o motivo principal, mas Jesus escolheu para que essas mulheres fossem as primeiras a saberem que ele havia ressuscitado. E foi elas que deram a notícia para os discípulos de Jesus. Mas essas mulheres ficaram e serviram Jesus no momento mais dramático e mais difícil. Salomé não desistiu de Jesus, nem depois que ela pensava que ele estava morto. Salomé e suas amigas foram para o sepulcro preparar o corpo de Jesus para que ele tivesse um enterro digno. E eu acho que aqui tem um ponto que a gente pode aprender com Salomé. Será que no momento da adversidade nós somos leais a Jesus, como Salomé? Nos momentos que a gente vê aquele cenário que a gente não vê solução, seja no emprego, na família, com os filhos, no trabalho, a gente permanece ainda fiel a Jesus, a gente continua servindo Jesus e seguindo Jesus, mesmo quando o cenário é difícil. A gente tem dado passos para servir Jesus, mesmo com um cenário assim. É na adversidade que vemos quem é quem. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Ser discípulo de Jesus quando as coisas estão indo bem é mamão com açúcar. Mas e quando chega aquele muito difícil? Que sua fé é provada? Porque essas mulheres poderiam ser presas e mortas no contexto que elas estavam seguindo Jesus. Mas elas estavam seguindo Jesus. Elas serviram Jesus nesse momento crucial. Sabe, nós hoje vivemos em um mundo tão difícil em relação a relacionamentos. A gente descarta pessoas tão facilmente por coisas tão simples. Às vezes você tem uma amizade com alguém fala alguma coisa que você não gosta, eu já vou me afastar dessa pessoa porque não é mais minha amiga, ou não é mais meu amigo. E a gente descarta as pessoas como se fosse um papel que a gente amassa e joga no lixo. E a gente não considera o sentimento da pessoa, o coração da pessoa. Sabe, às vezes pessoas querem apenas usufruir do que o outro tem. O que é benéfico para mim, estamos juntos. Quando não tenho mais o que usufruir, eu descarto. Ou quando a pessoa passa por uma situação difícil, onde precisa de um apoio, às vezes a gente também não paga o preço pelo outro e a gente descarta as pessoas. Salomé seguiu Jesus até o fim. Ela não abandonou Jesus. E isso acontece em todo tipo de relacionamento amoroso, entre cônjuge, é no trabalho, é na família. Quem nunca passou por isso ou quem nunca viu? Todos nós já passamos e vimos isso. Essa aqui é a foto do meu pai e da minha mãe. Meu pai está vivo ainda, a minha mãe faleceu em 2019. Esse ano vai fazer 6 anos que ela faleceu. Essa era a minha mamãe. E é um dia bem difícil para mim hoje, porque eu não tenho como não lembrar dela.
Mas meu pai, ele não é discípulo. Meu pai não é cristão. Mas meu pai é um exemplo de ir até o fim na adversidade. A minha mãe tinha problema de pulmão, ela fumou durante muito tempo, e os últimos 10 anos da vida dela foram bem difíceis. E aí meu pai se aposentou, lá meados de 2006, por aí, então já faz um bom tempo. Então meu pai é aposentado, tem sua casa em São Paulo, meu pai mora lá em Osasco, e meu pai se aposentou. O que ele pensou? Me aposentei, vou curtir minha vida. Tenho um bom salário, meu pai pernambucano, minha mãe alagoana. Eu via eles planejando, vamos viajar, todo ano vamos viajar. E foi justamente na época que minha mãe ficou doente. E eles não conseguiram viajar. Minha mãe não conseguia pegar avião ou ônibus, porque ela andava com um oxigênio 24 horas, não tinha como locomover. E às vezes a gente pode pensar, mas cara, o seu pai fez o que ele tinha que fazer. É marido, tinha que cuidar. É verdade, eu também acho. Só que muitos não fazem isso. Mesmo tendo a obrigação, muitos não cumprem o seu papel de marido, como foi meu pai com a minha mãe. Muitos não cumprem o papel de pai com o filho. E muitos abandonam outras pessoas quando chega na adversidade. A gente sabe disso. E meu pai cuidou da minha mãe durante os 10 anos. Minha mãe ficou doente. Então, como eu falei, meu pai ele não é um cristão, mas meu pai é um exemplo de um homem íntegro. O quanto que ele cuidou da minha mãe, o quanto que meu pai se privou de curtir a vida dele, no mesmo sentido de usufruir de tudo que ele trabalhou, mas ele ficou com a minha mãe. A minha mãe morreu nos braços do meu pai. E eu sou muito grato por ele. Eu já falei, pai, obrigado porque o senhor é um exemplo de homem para mim. Porque o senhor poderia ter, tá com 3 filhos grandes, cuida da sua mãe e eu vou viver a minha vida, mas ele não fez isso. Eu tenho orgulho do meu pai. E a nossa decisão de voltar para São Paulo, como nós comunicamos para vocês aqui na semana que passou, passa por esse exemplo do meu pai. Porque agora eu preciso voltar para cuidar de quem é um exemplo para mim de integridade com o outro. O meu maior exemplo é Jesus. Abaixo de Jesus é meu pai. E nós vamos passar por adversidades. E a gente vai gostar quando a gente encontrar alguém que vai dar a mão para a gente. Mas se você não está nesse momento hoje, ofereça a mão para quem está. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Olhando para a saúde do meu pai e da minha mãe, a minha mãe sempre foi mais saudável do que meu pai. Mas isso se inverteu. Minha mãe ficou doente e meu pai acabou cuidando da minha mãe. E eu imagino o orgulho que Jesus teve de Salomé. E essas mulheres que seguiram Jesus, porque mesmo na dificuldade, Salomé permaneceu com Jesus. Salomé era mulher de Zebedeu, ou seja, ela tinha uma família, ela tinha 2 filhos, ela tinha um esposo, mas ela estava ali também servindo Jesus. E às vezes a gente ouve tanta desculpa para as pessoas não servirem, não seguirem Jesus, que é um absurdo. Por coisas tão menores, pessoas deixam de seguir Jesus, de ser fiel a Jesus, por coisas tão pequenas. E vemos uma mulher que tinha, olhando para o contexto da época, uma mulher que já não tinha tanta visibilidade, vamos dizer assim, com a família, mas ainda assim ela seguiu Jesus. Não foi um empecilho para ela.
ela não estava apenas recebendo de Jesus. Salomé estava à disposição de Jesus. Às vezes nós só queremos coisas de Jesus. Só queremos as bênçãos de Jesus. Mas a gente está à disposição de Jesus. A gente está disposto a ir aonde for por Jesus. A ouvir o que for por Jesus. De estar em lugares por Jesus. É no momento da dor, é no momento da adversidade que a gente sabe quem é quem. E a vida como discípulo não é diferente. O que Jesus tem visto em nós, a cada dia e a cada semana, quando a gente se encontra em uma situação difícil, onde nossa fé é provada, o que Jesus tem visto em mim e em você. Que possamos nos inspirar com a vida de Salomé. Não fala muito dessa mulher na Bíblia, mas esses recortes dá para a gente aprender muito com essa mulher, que tinha 2 filhos discípulos, e possivelmente esses 2 homens que seguiram Jesus teriam influência dela. Não fala muito sobre Zebedeu. Fala em Marcos 1 que Zebedeu tinha uma empresa de barcos, porque os filhos abandonaram o pai Zebedeu e os barcos para seguir Jesus. Sem uma base familiar, dificilmente João e Tiago teriam seguido Jesus. Você pode ser a base espiritual da sua família. Você pode ser uma Salomé da vida, onde vai ensinar, mas também seus filhos vão ver você servindo e seguindo Jesus. Amém. Que possamos permanecer firmes, independente da situação que você se encontra e do que você passa. Nós não devemos deixar Jesus de lado, e muito menos deixar de servir Jesus. Mais uma vez, feliz Dia das Mães para as mamães, tá bom? E vamos cantar mais um louvor e vamos dar seguimento ao nosso culto. Amém. Mais uma oração. Amém. Obrigado.